Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo da série sobre ansiedade. Eu sou o padre Jovel Dalvino, psicoterapeuta. Neste vídeo vamos falar sobre ansiedade e família. A família ainda é a instituição mais importante e sagrada que existe. Enquanto instituição, ainda é o local onde cada ser humano aprende os seus primeiros valores de vida. É na família o primeiro e mais importante agente de socializador do ser humano. É o primeiro ambiente em que a criança começa a desenvolver e construir o seu modelo de vida, a sua autoimagem. De acordo com a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, a família é considerada o núcleo central e fundamental da sociedade. Ela também estabelece que a família tem o direito à proteção do Estado e da sociedade. Mesmo a família tendo seus direitos defendidos pelo próprio direitos humanos internacional, sabemos que é a instituição que mais sofre nos últimos anos ataques. A família hoje recebe várias nomenclaturas. Aquela família tradicional, como antes era conhecida, aquele núcleo conhecido formado por um homem, uma mulher e filho, esse modelo foi o que mais sofreu e vem sofrendo ataque. Hoje há muitos modelos de família, os chamados famílias modernas. Independente de qual seja o modelo, aqui eu vou apenas me referir apenas família. Então, quando falar de família, entenda todos os modelos, porque na minha concepção só mudou o modelo, mas a responsabilidade da família em manter o cuidado e educação das crianças, para mim, continua o mesmo. A família ela é e continua sendo a célula central da sociedade, porque tudo começa dentro da família, tudo começa dentro de casa. É na família que as crianças começam a receber as primeiras orientações, é na família que as crianças vão sendo formadas, é na família que as crianças vão começar a modelar e construir a sua personalidade, construir a sua autoimagem. Todos nós somos um reflexo de nossas famílias. Os pais continuam sendo os espelhos dos filhos. Todas as crianças vão se espelhar nos pais. Até mesmo os pais são os modelos de vida para os seus filhos. Os filhos se espelham em tudo nos seus pais. Precisamos entender então que se há problema na sociedade, é porque há problema nas famílias. Se a sociedade hoje está destruída, desorganizada, tendo uma geração mal educada, tudo isso é reflexo que as nossas famílias estão destruídas. É o reflexo que nossas famílias estão destruídas internamente. Apesar de que os direitos da família e os direitos humanos são fundamentais para a sociedade, pois são direitos defendidos por Constituição e defendidos para a convivência melhor, mas parece que o Estado esqueceu que tem o dever de proteger e garantir os direitos fundamentais de todos. O Estado parece que esqueceu o básico, cuidar da estrutura da família. Uma sociedade que não cuida da família, ela se destrói sozinha. As famílias de hoje estão perdidas. Muitos pais não sabem mais como educar os seus filhos. Muitos pais até tentam educar, orientar conforme os seus costumes, a sua tradição, os seus direitos, os seus valores, a sua religião. Só que mais os próprios meios de comunicação pregam uma liberdade totalmente diferente, que acabam chocando com as orientações passadas pelos pais. Antigamente, as três grandes instituições pilares da formação do ser humano, família, religião e escola, caminhavam de mão dadas, defendiam os mesmos princípios e valores. Hoje, as três instituições quase não conversam e se tornaram opositoras uma da outra, o que acaba, assim, confundindo ainda mais a cabeça das crianças e dos adolescentes. As crianças, ainda por serem novas, obedecem os seus pais, passam a escutá-los, mas boa parte destas crianças, ao entrarem na adolescência, se tornam rebeldes. Passa a não mais querer ouvir os pais, a não mais querer seguir os conselhos e orientações dos pais, passando a buscar a querer caminhar de forma livre,
seguindo os seus próprios conhecimentos, as suas próprias crenças, valores, aquilo que elas acreditam ser verdade. Infelizmente, essa realidade vem causando sérios transtornos e desvio de personalidade, cada vez mais e mais, o que faz com que passamos a ter uma sociedade doente emocionalmente. E o aumento da ansiedade vem aumentando e, junto com ela, o suicídio, principalmente na fase da adolescência e da juventude. Entenda, tudo começa na família. A família é o berço da formação de regras, princípios, valores. As famílias precisam, aos poucos, voltar a assumir o seu papel. Os pais precisam voltar a assumir o seu papel de autoridade na vida dos filhos. Não ser autoritário, mas autoridade. A maioria dessa geração de pais que estão vindo agora, a maioria deles são pessoas doentes emocionalmente. Hoje temos uma geração de pessoas doentes emocionais, gerando uma outra geração mais doente ainda emocional. É só começarmos aí a perceber o aumento de tantas doenças mentais e emocionais que estão surgindo nesses tempos de hoje. E o quantas de outras estão aumentando. Segundo o próprio Dr. Augusto Cury, nós estamos adoecendo rápido e coletivamente. Estamos vivendo uma sociedade emocionalmente doente. Estamos vivendo uma sociedade cada vez mais ansiosa. Hoje, nós sabemos que a ansiedade é considerada o mal do século. Eu não quero aqui culpar e nem condenar as famílias e nem responsabilizar os pais e a família por todo o mal da sociedade, mas quero aqui, ao menos, gerar reflexão para o que está acontecendo. Porque se não fizermos nada, a situação só vai piorar. Vamos ter o aumento de pessoas doentes fisicamente e emocionalmente, e, consequência disso, o aumento do suicídio e também de vários desvios sérios de personalidade, como vemos aí acompanhando, fruto dessa tal liberdade. O meu objetivo com esse material é voltar a nossa atenção para a família, povo. Entenda, tudo começa dentro de casa, tudo começa na família. Família doente, filho doente. A família é onde tudo começa. As crianças vivem os seus primeiros anos de vida com seus pais ou responsáveis. Claro que hoje nós temos pais separados, filhos que vivem com a avó e filhos que começam muito cedo nas creches, passando o dia inteiro na escola. Independente dessas crianças, até chegar na adolescência, elas vão conviver com alguém responsável por ela, alguns adultos. O que esses adolescentes vão se tornar vai ter muito do que esses adultos passaram para ela. As crianças até os 3 anos de idade são totalmente sensitivas, ou seja, elas captam as informações de sentido, tudo que a criança sente fica alojado nela, o que chamamos de memórias corporais. Dos 3 até os 7 anos, a criança já começa a aprender a captar, vendo, ouvindo e sentindo. Ela começa a criar o seu racional. Dos 7 anos até a adolescência, ela começa a refletir tudo o que está acontecendo. Começa a criar e fortalecer as suas principais crenças. Diante de tudo aquilo que viu, ouviu e sentiu, ao chegar na adolescência, este adolescente começa a entender com mais profundidade tudo o que viveu, tudo o que está vivendo até nesta idade. Caso ele já tenha passado por muitas dificuldades, convivido em um ambiente tóxico, vai sim desenvolver muitos outros transtornos emocionais, além daqueles que são natural da própria fase da adolescência. Agora, se esse adolescente chegar nessa idade sem ter convivido com os seus pais, a coisa vai piorar. Aqui é importante diferenciar morar com os pais e conviver com os pais. Muitos moram com os pais, mas não têm uma convivência com os pais. É bom diferenciar isso. Se esse adolescente chegar nessa idade cheio de trauma, de dúvida e distante dos pais, vai se tornar um forte candidato a desenvolver sérios problemas emocionais e se tornar um adulto problemático. Nesta fase, o maior erro dos pais é se distanciar dos filhos. É natural, senhores pais,
os filhos se afastarem de vocês, mas os pais não podem e não devem se afastar dos filhos. Deve apenas começar a dar os passos para eles, mas sabendo colocar limite. Agora, os pais que nunca foram próximos dos filhos na fase da infância, agora na fase da adolescência, vai ser muito fácil conseguir, vai ser muito mais difícil conseguir essa aproximação. Agora, os pais que desde a fase da infância foram próximos dos filhos vão ter muito mais facilidade em conseguir manter essa proximidade com o filho, mantendo um relacionamento saudável. Quando os filhos percebem os pais próximos, eles se sentem mais seguros. Não demonstra, mas ele sente. Se o adolescente, nesta fase da vida, já vivenciou vários conflitos familiares, pode ter certeza que vai chegar nessa fase da vida carregando vários traumas e feridas emocionais. Os conflitos dentro de casa, os problemas familiares, são bons geradores de ansiedade. Por isso, as famílias precisam cuidar, principalmente os pais, precisam começar a resolver o seu problema de adultos, não envolvendo tanto os filhos. Busque, pais, poupar os filhos dos sofrimentos desnecessários. Cuidado com as brigas, discussões de vocês, adultos, diante dos filhos. Resolva aquilo que é de vocês, a parte dos filhos. Eles podem não entender, mas eles sentem, e tudo aquilo que eles sentem vai ficar alojado na sua vida, causando uma memória traumática. Sabemos que todas as famílias enfrentam dificuldades, mas evitar discussões e brigas na frente das crianças, você vai ajudar pai, você vai poupar os seus filhos de problemas emocionais futuros. Hoje as famílias vivem uma correria louca, nós sabemos disso. Poucas famílias têm e conseguem manter um horário para toda a família estar reunida, situação que acaba aumentando os conflitos familiares, ainda mais se não há uma boa comunicação entre os familiares. Com as famílias sendo forçadas a viver assim, vários problemas acabam surgindo, prejudicando ainda mais e mais o relacionamento entre os familiares, principalmente entre pais e filhos. Conviver assim pode acabar gerando insegurança em boa parte dos familiares, principalmente dos adolescentes, e o que pode acabar gerando ansiedade. Os pais passam a ficar inseguros com os filhos e os filhos passam a ter insegurança em relação ao seu próprio futuro, pois eles não querem viver a vida que os seus pais estão vivendo. Situação que pode piorar se não houver uma boa comunicação, o que pode atrapalhar ainda mais e mais o relacionamento dos familiares, somando-se ao estresse com os problemas do trabalho e da escola. E muitas vezes só piora uma situação que já se encontra desgastada, evidenciando assim um distanciamento emocional entre os membros da família. Viver em um ambiente com muitos conflitos vai se tornar estressante para as pessoas desta família. Entenda isso. E com o tempo, todo esse estresse pode acabar evoluindo para um quadro de ansiedade aguda, onde a pessoa se mantém em alerta frequente ao possível conflito, mesmo que ele não ocorra. Por isso, não saber como lidar com os conflitos surge na família, a pessoa pode se sentir deslocada, incompreendida, podendo assim despertar aquele sentimento de rejeição, de abandono ou de não pertencimento à família, se sentindo não amada, não acolhida, se sentindo rejeitada, o que faz com que este membro da família se isole cada vez mais e mais, restringindo assim a sua comunicação apenas ao básico, hoje pelo aplicativo do WhatsApp. E sem uma comunicação eficaz, os problemas tendem a piorar, aumentar, e o relacionamento vai se desgastando cada vez mais e mais. Sabemos que não existe família perfeita, e nem filho perfeito, e nem pai perfeito. É normal que em algum momento todos vão sentir que as expectativas estão sendo criadas e é preciso aprender a lidar com elas, porque lidar com as obrigações para serem cumpridas muitas vezes não é fácil.
E muitos pais, em busca de uma perfeição, acabam impondo algumas regras a ferro e fogo nos seus filhos. Os pais precisam ser autoridade, sem ser autoritários. Muitos acabam sendo autoritários aos extremos, causando uma pressão desnecessária sobre os filhos. E quando as regras forem muito rígidas, com castigo vexatório, com punição para correção, os pais estão criando filhos tensos e revoltados. Não estou aqui falando, pai, que você não pode colocar os seus filhos de castigo, colocar regras. Não, vocês podem e devem, mas com cautela. É preciso estar atento para que a pressão familiar não ultrapasse os limites e se torne algo que prejudique o estado psicológico do filho. Quando é correção por amor e há diálogo, de boa. Agora é só pressão, prejudica. Um outro ponto que os pais precisam tomar cuidado é com o excesso de responsabilidade e expectativa colocada nos filhos. Muitos pais, desde cedo, colocam grande responsabilidade nos filhos. Esta pressão pode se manifestar de diversas maneiras, desde a expectativa de sucesso com as notas escolares, exige que tenha um bom desempenho nas atividades extraescolares, os pais que exigem que sejam bons e perfeitos em tudo, não aceitam imperfeições, pais que acabam escolhendo e obrigando os filhos a seguirem determinada profissão, determinado esporte, mesmo que os filhos não queiram, pais que acabam se metendo em todas as decisões dos filhos, acabam tomando todas as decisões no lugar dos filhos e obrigam os filhos simplesmente a obedecer, atitudes que vão gerando conflitos internos e vai frustrando as expectativas pessoais dos filhos para seguir assim as expectativas de seus pais, o que faz com que não tenham liberdade de seguir os seus próprios caminhos. Esta pressão, pais, é prejudicial à saúde física e emocional dos filhos. É saudável, sim, que os pais incentivem, motivem o seu filho a buscarem ser bom naquilo que sabe, mas precisa ter o cuidado para não criar grandes expectativas em cima dos filhos. Deixe o seu filho livre para escolher o seu futuro, para que possa escolher o seu próprio caminho, mesmo que não seja o que você desejava para ele. Claro que é sempre bom orientar um bom caminho, só que a pressão familiar é mais comum do que se imagina. Algumas pessoas já enfrentam na fase da infância, mais comum é na fase da adolescência e juventude, o que traz sérios impactos negativos e significativos para todo o bem-estar emocional do adolescente. A família deve ser o local seguro, o posto seguro, a base das pessoas, o local onde as pessoas possam encontrar abrigo, proteção, acolhida, conforto, mas infelizmente, para algumas pessoas a família acaba se tornando o seu pior inimigo, o pior lugar para se conviver, o local onde são geradores dos maiores conflitos emocionais. Muitos traumas são causados nas pessoas pelos próprios familiares, pais, avós, tios, irmãos mais velhos, sem que muitos deles tenham consciência de que estão traumatizando os mais novos. Vou trazer aqui alguns exemplos quando começar a comparar os seus familiares com outra pessoa, seja da própria família ou alguém conhecido. O filho de um vizinho, por exemplo, quem ouve essa comparação vai ficar ofendido. É muito triste se sentir assim. Ele vai se sentir rejeitado, porque o filho do outro é melhor do que eu. Nunca compare o seu familiar com ninguém. Quando passo a falar com a pessoa, aos berros, aos gritos, em palavras de baixo calão, sendo grosso, estúpido, ou passa a dirigir palavras ofensivas, o chamando de incompetente, de burro, você não serve para nada, nunca vai dar nada na vida, nunca vai ser nada. São palavras, além de ofensivas, geradoras de muitas feridas emocionais e crenças negativas. Claro que vai prejudicar toda a autoestima da criança. As pessoas que passam por essas consequências, por esses momentos negativos, são fortes candidatas a desenvolver ansiedade. A pressão familiar é prejudicial para todos os membros da família, independente da idade.
Só quem mais sofre são as crianças e os adolescentes. Viver sob pressão constante vai desenvolver alto nível de estresse e ansiedade, e quando ignorado, pode levar ao suicídio. Família, continue sendo o porto seguro dos seus membros. Desperte o amor, desperte o cuidado, desperte o carinho, desperte a compreensão, desperte a acolhida entre vocês. Não sejam vocês os causadores de sofrimento, mas sejam vocês os causadores da construção emocional sadia dos membros de vocês. Cuide um dos outros, passe a ter acolhida, passe a ter empatia, passe a despertar entre vocês o amor. A família é a base, é o núcleo central de toda a construção emocional, física, psicológica de todas as pessoas. Por isso, a família ainda é e continua sendo o local mais importante no desenvolvimento de cada pessoa. Gostou deste vídeo? Curta, comente e compartilhe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, acione o sininho para que você possa ser o primeiro a ser notificado dos próximos vídeos. Também vou pedir a você que seja um protagonista da paz, anunciador da boa nova, a compartilhar este vídeo com todos os membros da sua família, de todos os grupos de amigos. Faça isso. Mande para eles este material, para que eles também possam compreender o valor e a importância da família.